Nós vamos atentar agora para o que levou Elias a entrar em depressão. O que levou Elias à crise da depressão? O que levou Elias a entrar nessa situação, nessa deprê? Primeiro, o que levou Elias a entrar em depressão foi decepção. Eu sei que por muito tempo o ciclo evangélico evitou falar a palavra depressão. Quando a gente falava em depressão, muitos cristãos eles diziam assim: crente não entra em depressão. Deixa eu lhe dizer, crente é de ferro? Crente é de aço? Crente é de bronze? Crente é de prata? É de diamante? Não, senhor. Crente é da mesma matéria do não crente. Barro. Tem os mesmos sentimentos de não crente. Dor, tanto física quanto emocional. Se evitava pronunciar a palavra depressão. Muitos dizem que depressão é coisa do diabo. O diabo pode se aproveitar de uma depressão. Mas não só existe depressão que é uma opressão maligna, não, senhor. Possa ser um trauma, um choque, uma frustração, uma decepção, uma desilusão. Possa ser o excesso de estresse, de ansiedade. Possa ser o acúmulo de remédio, de medicamentos. Pode ser causada por muita coisa a depressão. Aí tem muita gente assim: mas crente não pode estar em depressão. Não deveria, mas é ser humano. E aqui está a prova de que um crente não é de ferro. O profeta Elias, o próprio Jesus, ele entrou em depressão. Um dia eu estava conversando com alguém e falei que Jesus, ele passou por um processo de depressão. A pessoa ficou assustado. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsêmani com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: orai comigo, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. De tal ponto que Jesus suou gotas de sangue. Isso só pode acontecer com alguém que está angustiado profundamente, a ponto que o ser humano, a ciência não pode explicar. Então, se o próprio Jesus passou por determinadas situações, e ele mesmo disse para o seu discípulo que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, a nossa matéria é fraca. Então, primeiro ponto, o que levou Elias a entrar em depressão? A decepção. Olha que aquele homem que orou para que não chovesse, e não choveu, orou para que chovesse, e choveu, orou para que descesse fogo do céu, no enfrentamento contra os falsos profetas de Baal. Agora o profeta Elias está pedindo para morrer. Esse homem estava extremamente angustiado, porque a vida é o melhor presente de Deus. Então o ser humano, ele resiste para não morrer. Agora está pedindo para morrer. Agora observe, no capítulo 18, versículo 38, quando Elias se enfrentou com os profetas de Baal, e ele venceu, e Deus deu vitória para o profeta Elias, Elias esperou que todo mundo se convertesse, que Acabe se convertesse, que Jezabel deixasse a idolatria, passasse para servir o Senhor, que toda a nação de Israel iria sair quebrando os profetas de Baal, derrubando os altares de Baal e de Azera. E isso não aconteceu. Pelo contrário, no capítulo 19, versículo 2, quando Acabe falou para Jezabel que o que Elias fez, Jezabel ficou angustiada, ficou furiosa e disse para Acabe: manda dizer para Elias que assim como ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com a sua vida. E Elias, quando soube disso, ele ficou decepcionado.
Pode ser assim conosco. Pode ser assim com você, pode ser assim comigo. Às vezes a gente cria uma expectativa muito elevada com uma pessoa e de repente aquela pessoa nos frustra. Aquela pessoa nos decepciona. Porque se é ser humano, ele é frágil. Não podemos esperar muito de um ser humano. O que eu posso esperar de um ser humano? O que eu estou disposto a fazer por ele. Eu não posso esperar muito do ser humano, porque o ser humano ele pode falhar como eu sou falho. Então Elias ele colocou toda a expectativa de avivamento, de mudança de Israel. Isso não aconteceu e isso deixou Elias decepcionado. E os psicólogos eles dizem que a decepção é uma virada de chave para deixar uma pessoa deprimida, angustiada, arrasada, frustrada, a ponto de desistir de viver. A decepção. E decepções nós corremos, nós passamos por tudo, mas nós temos que aprender a se reinventar. Nós temos que ser criativo e proativo. Se um outro ponto da depressão é o medo. Qual a causa da depressão de Elias? O medo. Veja no versículo 3 em que eu li. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida. Ele estava com medo. Se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Veja que ele estava agora com medo. O medo fez ele fugir e o medo fez ele tomar um outro passo. Ele achou que deixando o seu moço estava protegendo o seu moço. Ele estava cometendo um erro, ele estava se isolando. E às vezes quando nós não contamos a nossa dor emocional para alguém, nós ficamos com ela sozinhos. Sabe, na matemática, eu quero que você aprenda isso aqui. Na matemática, dividir é perder. Sabe? Deu para decorar? Na matemática, quando a gente divide, a gente perde. Mas na mente, na vida emocional, quando a gente divide, a gente ganha. Não, você não precisa passar sozinho com esta dor. Elias tinha um amigo, mas ele preferiu sair de perto do amigo. Deixou o amigo na cidade de Bérseba e foi para o deserto sozinho. Na matemática, quando eu divido, eu perco. Mas na memória, na mente, no pensamento, nas emoções, nos sentimentos, nos problemas, quando eu divido, eu ganho. Eu ganho um aliado, eu ganho um intercessor, eu ganho um amigo. Eu ganho alguém que vai me ajudar a atravessar a avenida da vida. Por que quando alguém está nesse estado, é um psicólogo que é recomendado, é um terapeuta que é recomendado? E como é a consulta com o psicólogo? É conversando, é se abrindo, é pondo para fora, é dividir o sofrimento, é dividir a mágoa, é dividir a dor, é dividir o medo, é dividir a decepção. Você não precisa dizer que é forte, porque a Bíblia já diz que nós somos fracos. Você não precisa dizer que é imbatível, porque a Bíblia já diz que nós somos frágil. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Ele só aguentou caminhar um dia, ele estava tão esgotado que ele só aguentou caminhar um dia. E deitou
deitou debaixo de um zimbro. E aqui eu passo para o outro ponto. Agora, como Deus tratou do profeta Elias. Que coisa extraordinária. Deus é o melhor psicólogo. Agora, observe aqui, quero que você preste bastante atenção. Qual é o segredo de buscar a Deus quando está com saúde? É porque quando se está doente, nós não temos energia para buscarmos ao Senhor. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Agora veja que coisa profunda. Elias era o profeta do fogo, era o profeta dos grandes movimentos espirituais. Agora Elias não estava podendo nem abrir a boca para clamar por misericórdia por ele. Elias estava deitado debaixo de um zimbro em pleno calor do deserto. Mas sabe que quando ele não pôde ir até Deus, Deus veio até ele. Assim como Deus veio até o encontro de Elias, Deus também vai ao seu encontro, vai ao encontro da sua dor, vai ao encontro do seu problema, vai na raiz para te curar. Como Deus tratou o profeta Elias? Primeiro, de forma física. De forma física, Deus tratou o profeta Elias primeiro de forma física. Como é que Deus nos vê? Deus nos vê num ângulo holístico. Deus nos vê num todo. Deus nos vê no físico, Deus nos vê no espírito e Deus nos vê nas emoções. Agora, entenda como Deus tratou o físico de Elias. Deus encontrou Elias deitado. Deus não criticou. O anjo enviado por Deus não criticou de Elias. Rapaz, você está deitado. Vamos para lá. Às vezes a pessoa passa pelo momento que ele não tem ânimo para ir para o trabalho, não tem ânimo para ir para a igreja, não tem ânimo para pregar, não tem ânimo para cantar, não tem ânimo para evangelizar, não tem ânimo para fazer nada. Ele está no estado de Elias, ele está querendo cama. Então, se ele está precisando de uma cama, então Deus vai deixar ele dormir. Mas dormir na companhia de Deus. Eu venho em nome de Jesus dizer que para você tem jeito. Que assim como Deus veio ao encontro de Elias para restaurar o profeta Elias, quando Elias não tinha força de ir até Deus, Deus vem até você e diz para você neste dia, eu estou contigo para ser a sua cura, para ser a sua alegria, para ser a sua força, para te ajudar a caminhar quando você não pode caminhar. Agora vamos observar aqui. O versículo 5 diz assim o versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Veja que coisa extraordinária. Um anjo enviado por Elias tocou Elias. Elias deixou seu parceiro em Bessa porque ele não queria contato com ninguém. Sabe quando alguém não quer sorrir? Quando alguém não quer abraçar? Quando alguém ele diz assim, eu não quero ninguém. Na verdade, quando ele mais quer alguém. Ele só quer alguém que realmente se interessa por ele. Essa pessoa que está dizendo que não quer mais ninguém, que quer ficar só, quer viver a vida só, na verdade, ele quer alguém que diga assim, eu vou ficar com você, mesmo você mandando eu embora. Agora, presta atenção, que Elias deixou o seu servidor em Bérsaba e foi para o deserto só. Ele está dizendo assim, eu não quero que ninguém me incomode. Agora, o anjo toca Elias. Talvez é esse toque emocional. Talvez é esse toque da amizade. Talvez é esse toque da segunda oportunidade.
Talvez esse toque que essa pessoa que está entrando em decadência da depressão precisa, desse aquecimento humano, desse afeto, desse afago, desse carinho, dessa demonstração de zelo. Essa demonstração de zelo, você vai estar dizendo para essa pessoa: eu te amo e você é importante, e sem você a vida não é mais a mesma, e eu quero você de pé caminhando novamente comigo. E o anjo tocou para dizer para Elias: ei, os céus precisam de você, reage. Talvez a pessoa diz assim: eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais, não vou mais ser crente, não quero mais nada. Ele, na verdade, ele só quer o toque. Ele só quer uma demonstração de preocupação. Talvez pode ser um telefonema, uma mensagem pelo Face, uma mensagem pelo Zap, uma mensagem pelo Instagram, uma mensagem pelo Messenger. Talvez pode ser isso. Ou simplesmente um sorriso. Sabe, quando Jó estava na dor, os amigos de Jó vieram para sentar na cinza com Jó. Por 7 dias, isso foi o toque dos amigos para Jó. Agora, ele deitou e dormiu, porque o seu corpo estava cansado. E quando nós estamos cansados, nós precisamos dormir. A cama é o melhor lugar para se viver quando se está na dor, sendo tratada. Agora vamos observar novamente. Deus tratou Elias o espiritual. Deu pão e água. E olhou e eis a sua cabeceira. Verso 6. Eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Veja que algo extraordinário. A água era física, o pão era físico, elementos físicos, mas a providência foi espiritual. Foi o anjo quem trouxe a água, foi o anjo quem trouxe o pão quente. Agora, o anjo trouxe pão quente e água fria. O que isso quer dizer? Um equilíbrio. O equilíbrio para a vida do profeta. O pão quente com a água fria. O ser humano precisa estar equilibrado. Às vezes o homem, ele mergulha no movimento, ele mergulha na adrenalina, ele mergulha no estresse, ele mergulha na vida sem pensar nas consequências. E o anjo estava trazendo pão e água, o pão quente, água fria, para equilibrar a saúde, a vida do profeta Elias. E esse pão, ele é um símbolo de Jesus. Esse pão é um símbolo da palavra. Esta água é um símbolo do Espírito Santo. Veja que coisa extraordinária. Ele tratou de Elias espiritual. Ele trouxe pão cozido e água. Veja como Deus é extraordinário. Quando você não consegue produzir a sua subsistência, Deus, ele vem ao seu encontro para produzir para você. O outro ponto que eu quero destacar aqui, Deus tratou o profeta Elias no aspecto emocional. Veja que coisa extraordinária. No versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho. Quando Elias disse assim: aqui eu morrerei, o anjo disse assim: ei, o Senhor disse assim: não morrerás, porque você ainda vai fazer muita coisa.
Você ainda vai pregar muito, você ainda vai cantar muito, você ainda vai ganhar muita alma, você ainda vai abrir muita igreja. Ei, levante! O caminho para você ainda é longo. Elias, depois que ele comeu e bebeu, ele caminhou até o Horebe, o monte de Deus. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Elias passou pelo tratamento de Deus e ele ungiu um profeta no seu lugar. Ele ungiu um rei da Síria. Ele ungiu um rei de Israel. Agora observe. Deus realmente tratou do profeta Elias. Ele também pode tratar de você, pode tratar de mim, porque Deus não mudou. Então Deus tratou o profeta Elias, o físico, o espiritual e no emocional, dizendo: levanta, você ainda vai trabalhar para mim, você ainda vai fazer a minha obra, você ainda é importante, você ainda é precioso, você ainda é capaz. No versículo 5, foi um anjo. Agora no versículo 7, é o anjo do Senhor, o que significa que é uma teofania. O próprio Jesus, em forma de anjo, veio até o profeta. Você que ficou até aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, não perca tempo, se inscreva. Curte, me ajude, aceite o chamado de Deus para você fazer esta obra. Assim como Deus me chamou para sentar nesta cadeira, está te chamando para você compartilhar, curtir, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preguei a sua palavra mais uma vez, que o Senhor possa estar abençoando, repreendendo toda angústia, todo mal, todo espírito de depressão e dando vitória a este meu irmão, este meu amigo, para assim como o Senhor tratou do profeta Elias, o Senhor possa tratar desta pessoa, restaurar suas forças, dar a ele motivo para caminhar e fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus é contigo.